Bem-vindo à nossa aula de número 14 do nosso curso de programação do Arduino Uno. Na aula de hoje, teremos a terceira parte e última sobre laços de repetição. Na aula de hoje, nós aprenderemos a usar o do while. Conforme as aulas anteriores, nós veremos também a sintaxe dessa função, alguns exemplos do uso do while e depois veremos a simulação usando o Tinkercad. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver um conteúdo novo no canal, o YouTube vai lá e notifica você, então você não vai perder nada. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, vamos entender a sintaxe do uso de do while. Esse uso do while é muito parecido com o uso do próprio while, né? Se você ainda não viu a aula anterior, eu recomendo que você volte lá e assista. Você vai entender exatamente como funciona. Mas basicamente é o seguinte. Nós podemos traduzir a palavra while como enquanto. Ou seja, enquanto, e aí nós propomos uma condição. Para que a coisa funcione, ou para que o laço fique se repetindo, essa condição ela precisa ser verdadeira. Então, enquanto uma condição for verdadeira, ele executa algumas instruções. E assim basicamente que funciona o while. E no do while, qual é a diferença? Então ele faz assim, ó, do, que é de faça, ou seja, execute as instruções que estão entre as chaves enquanto a condição proposta for verdadeira. Basicamente é a mesma coisa, mas qual é a diferença então? Se você tiver uma condição falsa e você estiver usando um while, ele vai fazer o seguinte: enquanto a condição, ele vai testar essa condição. Sendo ela falsa, ele jamais vai executar o que está entre as chaves. Agora, quando nós estamos usando um do while, ele pelo menos uma vez vai executar essa condição, mesmo que isso aqui seja falso, né? Então, mesmo que seja falso, pelo menos uma vez ele vai executar essas instruções. Essa é basicamente a diferença. Tirando isso, o funcionamento é exatamente o mesmo. Tanto é que nós vamos ver alguns códigos utilizando do while, nós vamos repetir as funções, nós vamos repetir as tarefas feitas na aula anterior, mas agora usando o do while, que é para que a gente possa ver que dá para usar com a mesma finalidade. É preciso entender somente essa diferença. Então, enquanto o while ele testa a condição e depois executa, o do while primeiro ele executa e depois testa a condição. Tá bom? Então vamos ver alguns códigos que talvez fique um pouco mais fácil de entender. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Então, mais uma vez, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Estamos usando o define, então, estamos transformando lá o pino 10 como LED, né? Então nós estamos trocando o nome. Em vez de usarmos o numeral 10, nós estamos chamando esse numeral de LED. Logo em seguida, nós estamos criando uma variável chamada i, e para essa variável nós estamos atribuindo o valor 0. Logo em seguida vem o nosso void setup. No nosso void setup, nós estamos configurando o LED como saída, ou seja, nós estamos configurando o pino 10 como saída, e estamos desligando este pino, né? Então esse pino vai ficar em nível baixo. E aí vem agora a nossa função, né? Como é que a gente vai usar isso daí? Então, do, ó lá, faça. Faça o quê? Ele vai piscar um LED em intervalo de 400 milissegundos e vai incrementar a variável i. Então, como é i++, o i que valia 0 agora passa a valer 1. Então, ele vai fazer isso enquanto o i for menor que 3. Então, nesse caso, ó, o i vale 1. 1 é menor que 3. Então, ele vai lá e repete esse do. Ele vai piscar o LED novamente, incrementa a variável, que agora vai valer 2, e vai testar, enquanto o i for menor que 3. Então, agora a gente sabe que 2 é menor que 3. Sendo isso uma condição verdadeira, ele volta para o do. Então, do, pisque LED, incremente a variável i, depois ele testa. Agora, o i vai valer 3. Então, 3 é menor que 3? Não. Se essa condição é falsa,
ele não executa mais este while. E assim termina o primeiro exemplo. Vamos ver como é que isso fica no Tinkercad? Então vamos lá comprovar o funcionamento do nosso primeiro código, né? Eu peguei aqui na nossa área de códigos, copiei, né, o código que nós acabamos de explicar e vamos testar o funcionamento. Vou dar um zoom aqui, pessoal, para que fique um pouco mais fácil de enxergar o LED piscando e vou iniciar a simulação. Então perceba que o LED vai piscar 3 vezes e ele vai parar, não vai mais piscar. Então o nosso while funcionou, ele reproduziu 3 vezes o processo e parou o seu funcionamento. Vamos ao segundo exemplo. Neste segundo exemplo, nós estaremos usando um do while dentro do outro, né? Com qual finalidade? Então nós faremos um pino, um LED no caso, piscar 3 vezes, e esse LED primeiro vai piscar um pouco mais rápido, depois ele vai piscar 3 vezes um intervalo um pouco maior, depois ele vai piscar 3 vezes um intervalo maior ainda. Então como é que isso vai ficar? Inicialmente, nós estamos lançando mão de novo do define para apelidar o 10 como LED. E estamos criando aí duas variáveis. Uma variável chamada i, que vai começar valendo 200, e uma segunda variável chamada j, que vai começar valendo 0. Depois disso, nós entramos no nosso void setup. Então, no nosso void setup, a primeira coisa que nós fazemos é transformar LED, que é o pino 10, em uma saída. Logo em seguida, nós pegamos esse pino nessa saída e iniciamos com ela desligada. Feito isso, nós faremos o nosso primeiro do. Então, dentro desse do while, né? Tá vendo? Esse do começa aqui e termina bem aqui nessa linha. Então, dentro desse do while, nós estamos colocando um segundo do while, né? Esse segundo do while, ele faz exatamente a mesma função que o programa anterior que nós já explicamos. Mas qual é a diferença? A única diferença é que o delay do LED piscando é a variável i. Então, no programa anterior nós tínhamos um número fixo e agora nós estamos usando uma variável. Então, esse LED ele vai piscar 3 vezes em intervalos de 200 milissegundos. Feito isso, nós vamos pegar essas variáveis e vamos fazer um tratamento nelas, ou seja, vamos mudar os valores. Então, o j volta a valer 0 e o i vai receber mais 400. Então, para vocês lembrarem, né, em linguagem C, quando a gente coloca mais igual, na verdade a gente está somando mais esse valor aí, de 400. Como se eu estivesse falando que i é igual a i mais 400. Como o i já valia 200, nós estamos somando mais 400, agora o i vai valer 600. Feito isso, ele vai comparar se a variável i ela é menor ou igual a 1200. Então, como nós estamos com 600, de fato ela é menor. Por ser menor, ou seja, a condição de ser verdadeira, ele vai repetir o mesmo processo de novo. Então esse LED vai piscar 3 vezes, só que agora o intervalo vai ser de 600 milissegundos. Feito esse intervalo de 600 milissegundos, né, ele novamente vai tratar essas variáveis. Então J vai voltar a ser 0 e o I vai receber mais 400. Então ele valia 600, agora vai valer 1000. E ele pergunta, 1000 é menor ou igual a 1200? Sim, é menor ou igual a 1200. Então esse LED vai piscar 3 vezes, agora em intervalos de 1 segundo, e mais uma vez a variável j volta a valer 0 e o i recebe mais 400. Dessa vez o i agora vale 1400. Então ele pergunta, 1400 é menor ou igual a 1200? A resposta é não, então é uma condição falsa. Sendo essa uma condição falsa, o programa não mais vai ser executado. Vamos ver como isso aí fica no Tinkercad? Vamos agora ao nosso segundo exemplo. Então, mais uma vez, pegamos aqui o nosso código, né? Colamos aqui no Tinkercad o código que a gente acabou de explicar e vamos comprovar o funcionamento. O que a gente espera visualizar aqui? Esse LED vai piscar 3 vezes
um intervalo de tempo menor, depois vai piscar 3 vezes um pouco mais devagar, depois 3 vezes um pouco mais devagar ainda. Então vamos ver se isso funciona. Ó, piscou 3 vezes, agora um pouco mais lento e finalmente mais lento ainda. E fim do programa. Então fica comprovado o funcionamento de um do while dentro do outro. Bom, vamos agora ao nosso terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós vamos mostrar como usar o do while como um loop infinito. Então, a ideia aqui é fazer com que um dado trecho do programa se repita indefinidamente. Como isso vai acontecer? Mais uma vez, nós estamos lançando mão do define para apelidar o pino 10 como LED. Depois disso, estamos transformando o pino 10 como uma saída e estamos garantindo que ele comece desligado, que é o caso do nosso digital write. O próximo passo é fazer com que o LED pisque, então note que vai ser um do, faça com que o LED pisque, vamos piscar com intervalos de 200 milissegundos e a grande sacada é enquanto 1. Então se você lembra das aulas anteriores, o número 1 representa verdade. Então, sempre que a gente quer falar que uma condição é verdadeira, a gente utiliza o numeral 1. Ou seja, nesse caso, esse while está testando se o 1 é verdadeiro e essa resposta sempre vai ser sim, porque o 1 é o símbolo de verdade. Logo, essa condição ela vai continuar se repetindo indefinidamente. Nós estamos transformando então esse do while num loop infinito. Vamos ver como é que isso fica no nosso Tinkercad? E finalmente, o nosso terceiro exemplo, vamos agora observar o do while sendo usado como um loop infinito. Então, mais uma vez, nós viemos aqui na parte do código, nós colamos no Tinkercad o código que a gente acabou de explicar e vamos fazer a simulação. Então, perceba agora que esse LED vai piscar indefinidamente. Então, diferente dos exemplos anteriores, que eles piscavam umas 3 vezes e paravam, agora está sendo indefinidamente. Lembrando que nós estamos mostrando aqui, utilizando um LED, porque é algo um pouco mais simples. Mas na sua casa, aí, ou na hora que você for fazer os seus projetos, isso pode ser uma leitura, né, de um dado, pode ser um acionamento de uma carga de qualquer espécie, né, seja essa uma carga AC, DC. Tudo vai depender do drive que você vai colocar aí na saída do seu Arduino. Eu espero que você tenha entendido agora como funciona a função do while. Sugiro que você veja, caso você não tenha visto ainda, os outros laços de repetição, o for e o while, porque são muito utilizados dentro dos programas e dentro de linguagem em C. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, um abraço e até a próxima.